A Procuradoria-Geral do Estado pede numa ação direta de inconstitucionalidade a extinção de 400 cargos comissionados da Prefeitura de Ribeirão Preto. São funções criadas desde a década de 90 até o ano passado. A ação já foi protocolada no TJ. O processo aponta que não havia necessidade de criação dessas atividades e que não há detalhamento das atribuições de cada função. A Procuradoria-Geral diz ainda que os cargos poderiam ter sido ocupados por profissionais efetivos que já desempenhavam atividade na administração. O que alega o Ministério Público é que não havia necessidade da criação de tantos cargos comissionados que poderiam ser tranquilamente exercitados por servidores públicos efetivos, dentro do contingente de mais de 8.000 servidores que tem o que nós observamos no quadro funcional da administração pública. Porque a Constituição ela estabelece parâmetros específicos para que se crie um cargo comissionado. Não se pode criar cargos comissionados para ações ou atribuições técnicas que podem ser observadas e exercitadas por um servidor público da ativa. A Prefeitura de Ribeirão afirma que não comete exageros com estes cargos em comissão e que eles representam apenas 2% dos gastos com funcionalismo público. Tanto a Prefeitura quanto a Câmara solicitaram que os efeitos desta cobrança judicial fossem adiados, mas a Procuradoria se manifestou contrariamente. Porém, a decisão não tem prazo para acontecer. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, o professor de Finanças Públicas da USP, Gabriel Lochaguin. Em São Carlos, o especialista em Direito Administrativo, Lucas Rodrigues. Em Araraquara, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Tiago Romano. E em Sertãozinho, o também chefe da OAB, Ivan Rafael Bueno. Começar aqui por Ribeirão Preto, conversando com o professor Gabriel Lochaguin, professor de Finanças Públicas da USP. Professor, o que nós estamos vendo é que Ribeirão Preto tem aí 400 cargos questionados pela Justiça. E isso daí, ao longo de 25 anos, começa pequeno, vem grande aqui. Afinal de contas, o que poderia ter sido feito para evitar chegar à situação que nós chegamos? Boa tarde ao senhor. Muito boa tarde. De fato, é bastante tempo que as prefeituras, a de Ribeirão e todas as prefeituras em geral, já tiveram para se adaptar a essa situação. É uma regra prevista explicitamente na Constituição de 1988 e que exigiria já uma série de medidas para que os governos se ajustassem. O que é preciso ficar claro, na minha opinião, é que não se trata só de analisar os recursos que estão sendo gastos com esses cargos, embora isso seja evidentemente importante porque é uma quantidade relevante de dinheiro que está sendo empregada com isso. Mas o cargo em comissão permite que o gestor nomeie livremente alguém para uma função que deveria ser cumprida da forma mais técnica possível. Só que, diferentemente do cargo efetivo, o cargo em comissão fica constantemente sob a pressão do gestor. Ele pode ser, por exemplo, demitido a qualquer momento, ele pode ser substituído a qualquer momento. Ele não tem as mesmas garantias daquele que ocupa um cargo efetivo. E isso compromete a impessoalidade, compromete a isonomia no exercício da função. É, portanto, também pela competência técnica e pelas condições de exercício do cargo, preservando a autonomia do funcionário, que se procura restringir ao máximo possível os cargos de provimento em comissão, aqueles cargos de livre nomeação. É para profissionalizar a administração, algo que tem faltado em diversas gestões brasileiras. Isso aí não faz parte do jogo político desse tamanho que nós estamos vivendo há muito tempo, diga-se de passagem? Quer dizer, é uma política pequena, uma política mal feita, que faz o quê? Eu te dou um cargo lá, mas depois você me garante votação lá adiante. Precisa também dar uma olhada por esse lado, não, professor? Sim, de fato, você tem toda a razão. Aliás, se nós fôssemos observar historicamente, isso não começa agora, isso faz parte de uma tradição de considerar os cargos públicos como se fossem cargos da cota pessoal do gestor.
E é isso que se tem procurado restringir por meio de diversas normas, inclusive as constitucionais que foram mencionadas no início da reportagem. Ou seja, o serviço público, que deveria ser exercido predominantemente por um pessoal técnico e apenas numa fatia de gestão superior por cargos de livre comissão, acaba invertendo a lógica do jogo. E tem uma parcela muito relevante de funcionários, de servidores, que desempenham as funções em caráter político e não exclusivamente pelos critérios técnicos que deveriam nortear a nomeação de servidores para funções burocráticas, operacionais, executivas da gestão. Deixa eu ir a São Carlos agora, Lucas Rodrigues, advogado. Situação na cidade de São Carlos, como é que anda quanto a esses cargos comissionados? Como é que a prefeitura está se comportando? Como que a Câmara Municipal está se comportando? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Primeiro, cumprimentar a todos, dizer que é uma honra estar aqui participando dessa discussão que é muito relevante para todos nós, né, que somos cidadãos e queremos saber como que o nosso dinheiro tem sido aplicado. Aqui em São Carlos a situação também não é muito diferente, né? O Ministério Público tem agido para tentar moralizar um pouco essa nomeação, né, de cargos comissionados, e é sempre uma batalha, né? Porque primeiro é importante esclarecer que a regra é o concurso público. Trabalhar na administração pública é uma questão de mérito, é uma questão democrática, de igualdade. Mas a própria Constituição, ela abre essa exceção, porque alguns cargos, eles têm uma natureza de confiança mesmo. É como se fosse a pessoa que fica no caixa da padaria. Você não vai colocar qualquer pessoa para fazer certas situações, mas com uma finalidade o quê? De dar mais, de otimizar o serviço público, de dar eficiência para isso. O problema, e aí, professor, o senhor tocou num ponto bem adequado, é que essa exceção ela passa a virar uma regra e uma regra mal utilizada, né? Que é justamente uma troca política, nomear uma pessoa muitas vezes próxima, e aí a gente até entra em outra discussão que está muito atual hoje, que é a questão do nepotismo. A gente vê aí no Executivo Federal essa discussão agora. Então, a situação é uma situação complexa, porque existe a administração direta, a prefeitura, mas também tem as autarquias, né, a administração indireta, com vários cargos. Os cargos, por exemplo, de procuradores em âmbito federal, a Constituição já prevê que tem que ser de atuação de cargos efetivos, porém, os municípios não têm essa regulamentação. E isso vai sendo decidido na Justiça, há um duro trabalho de ações civis públicas do Ministério Público. Não é uma situação fácil que nós temos por aqui. Mas tem uma notícia interessante, uma mudança legislativa no Executivo Federal. Foi assinado um decreto dia 18, agora quinta-feira, pelo presidente Bolsonaro, que vai exigir de todos os cargos comissionados e funções de confiança, a partir de 1º de agosto, e aí eu digo 100 mil, né, de uma maneira geral, idoneidade moral, perfil profissional adequado, e que a pessoa não seja não inelegível. Então, é um crivo maior que vai ter que passar e tomara que os municípios também apliquem isso. Tomara, porque o município não está querendo absolutamente nada com nada. A barganha política no município é muito mais tranquila e atende a alguns outros objetivos. Tomara que aquilo que o senhor colocou aí realmente mude essa correlação. Deixa eu ir a Araraquara agora, Tiago Romano, presidente da OAB. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor, que eu acho que está todo mundo se perguntando. Nós estamos aqui, fazemos as nossas críticas, o cidadão fica bravo, é gente que entra, gente que vai, recurso do município que se vai. Agora, o que a OAB pode fazer para mobilizar a sociedade civil para tomar uma posição consequente, crítica em relação a esse tipo de trabalhador do aparato estatal? Eu indico, você me ajuda depois. Boa tarde, senhor. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, boa tarde aos nossos colegas de estúdio que estão gravando, colaborando com essa importante matéria, e eu faço uma saudação especial na pessoa do meu amigo pessoal, presidente Ivan de Sertãozinho.
A Ordem dos Advogados do Brasil, há muito tempo, ela deixou de ser uma instituição de classe e ela é uma das balizas para o Estado Democrático de Direito. A OAB, a nível das subseções, esparramadas as suas 239 subseções, a Seccional Paulista e a própria OAB Federal, tem contribuído muito para com a sociedade organizada para fazer vários tipos de discussões, seja as questões impactantes que dizem respeito às legislações civis, trabalhistas, previdenciárias, até essa questão da moralidade administrativa. A OAB ela tem as suas campanhas, ela tem as suas comissões temáticas que justamente visam a combater essa prática abominável na administração pública, que é o toma lá da cá. E nós sabemos que acontece muito, é desprezível essa prática, que é aquele gestor público, aquele candidato que ele faz aquela sua plataforma de governo e depois ele vai ter que se valer desses famosos cargos comissionados, para fazer, agregar aquelas pessoas que lhe ajudaram durante a campanha. Como disse o nosso colega advogado de São Carlos, a Constituição Federal fala, a regra é a contratação via concurso público, aonde você vê o critério de merecimento e a capacidade técnica. Depois, por ocasião da contratação, você tem todos aqueles requisitos, que seja a moralidade, a pessoa cumprir os requisitos. Quando você tem a indicação no cargo de confiança, você não pode ter a desvirtualização do cargo de confiança, O que a gente vê na prática, nas cidades do Brasil todo, é justamente isso. Alguns gestores tentando encaixar aquelas pessoas que serviram de plataforma eleitoral para justamente ter ali a sua participação na administração pública. A Ordem dos Advogados do Brasil São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil Federal combate essa prática, assim como o nepotismo e todas essas práticas que têm assim um ranço que visem justamente prejudicar a sociedade. A OAB sempre vai ficar atenta e sempre vai estar atuando. Em todas as subseções nós temos comissões correlatas que podem fazer essa análise e podem, juntamente com o Poder Público, com o Ministério Público, analisar essas questões e tomar as devidas providências. Boa, Sertãozinho. Agora, Ivan Rafael Bueno, presidente da OAB. O doutor Sertãozinho teve um problema e tinha que cortar 140 cargos comissionados. Aí foi uma grita, porque vai fazer falta, porque vai tumultuar o andamento da prefeitura, arruma aqui, arruma ali, tem uma saída política. Afinal de contas, quem foi que perdeu mais? A administração ou a cidade com esses 140 cargos que, de um jeito ou de outro, permaneceram? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento, aos cidadãos, aos telespectadores. Faço uma saudação especial ao meu colega presidente da OAB, da subseção de Araraquara, que também está neste ato nos acompanhando. O inchaço da administração pública com cargos comissionados não é uma peculiaridade do município X, do município Y ou do município de Sertãozinho. É um problema ocorrente em todo o estado de São Paulo. Nós temos visto na prática que é um problema que afeta todo o país, infelizmente. E digo mais, é um problema que muitas vezes tem origem cultural. O administrador, o prefeito, ele acaba assumindo um novo mandato e acaba herdando uma estrutura da administração pública já viciada com esses cargos de comissão ilegalmente criados. Muitas vezes, até mesmo no caso de Sertãozinho, a criação dos cargos comissionados, embora decorram de uma ilegalidade, nem sempre demonstram uma fé do administrador. Por isso que, às vezes, quando ocorre esse problema, o Ministério Público ele ingressa com uma ação direta de inconstitucionalidade para fazer cessar essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade. E nem sempre ingressa com a ação civil pública, porque muitas vezes existe a ilegalidade, mas não existe a má-fé. De qualquer forma, é um problema que é preocupante. E o Ministério Público, como órgão de defesa da sociedade também, do patrimônio público, está aí atento a essas violações. Quando ela ocorre, ele intervém para fazer cessar essas ilegalidades.
os cargos comissionados têm previsão constitucional, são destinados àquelas funções de chefia, de assessoramento, mas infelizmente alguns administradores acabam insistindo na criação desses cargos comissionados para o desempenho de atividades burocráticas, que são aquelas típicas de servidor de carreira, do servidor concursado. E quando ocorre essa tentativa de burlar a Constituição, de burlar a regra do concurso público, criando cargos comissionados para desempenho de outras atividades que não sejam de assessoria e chefia, então intervém o Ministério Público para fazer cessar essa ilegalidade. E o Ministério Público do Sertãozinho está aí atento a essas violações e quem acaba ganhando com isso é a sociedade quando ocorre uma legítima intervenção do Ministério Público. Volta a Ribeirão Preto para conversar com o professor Gabriel Lochaguim, professor de finanças de finanças públicas da USP. Ô, professor, a gente tem um problema meio sério em Ribeirão, que é quanto a você ter indicações para o diretor de escolas. Já foi indicações políticas. Nós tivemos alguns problemas quanto a isso, um vereador que se garantia eleitoralmente nisso e assim por diante. 104 desses cargos podem ser cortados agora. Isso daí é imediatamente, se a gente for cumprir aquilo que foi determinado pelo Tribunal de Contas. Isso aí é uma atitude saneadora ou ela vai criar problemas ali na frente? De fato, se os cargos forem imediatamente extintos, isso pode gerar um problema para o serviço público, que pode ser descontinuado. Ou seja, não se garante que aquelas funções sejam preenchidas por outros servidores na ausência daqueles que vinham exercendo essa função anteriormente. Então, isso exige uma alteração na legislação que rege o assunto. É a lei que deve ser modificada para suprir as falhas que foram apontadas pelo Ministério Público e, caso seja acolhida a ação de inconstitucionalidade, então a Câmara Municipal deverá votar a lei modificada. E essa legislação, então, deve conter a especificação adequada das funções do cargo, ou seja, os cargos não podem ser abertos de forma que não se saiba exatamente quais são as funções e atender às demais exigências que forem criadas, que forem estabelecidas pelo Tribunal de Justiça. No caso das escolas, é evidente que o serviço não pode ser interrompido. Então, um prazo de adequação é razoável que seja imposto, né? Isso não significa que a situação anterior possa ser mantida, porque isso seria, no limite, convalidar uma lei que é contrária à Constituição. Então, apesar de ser necessário um prazo, a situação precisa ser corrigida ao longo do tempo. Vou a São Carlos agora, Lucas Rodrigues, que é advogado. Doutor, em São Carlos, a Câmara fica atenta se tem algum erro, se tem contratação a mais, se há agrados políticos. O que está acontecendo na cidade de São Carlos quanto a esses cargos comissionados? Professor, a Câmara, né, é um dever, né, do Legislativo a fiscalização do Executivo. Né, isso é um dever constitucional. Agora, na prática, o que se vê não é uma efetividade nessa atividade, pelo menos em relação a esse tipo de conduta. Né? Estava se falando aí sobre a questão da continuidade, em que pese a estipação assim, de 400 cargos, o que está acontecendo em Ribeirão Preto ou em outros municípios, uma atitude correta em reação, né, a esse tipo de ilegalidade, a máquina pública também ela precisa prestar o serviço de forma saudável. Então, isso tem que ser planejado. E aí vem, sim, essa necessidade de fiscalização, e essa fiscalização no tempo. Fiscalização se está ocorrendo concurso público, que sejam abertas comissões de investigação para saber como se adequam os quadros da prefeitura e das autarquias. Isso é urgente, sim. Por quê? Deixar se acumular o problema para, de uma vez só, retirar todos esses cargos de uma vez, em que pese seja correto, pode haver um grande transtorno para o cidadão, né, que tem o serviço prestado. E a lei de concessão e permissão, que é a lei da administração pública que rege o serviço público, ela traz expressamente que o serviço público deve ser prestado de forma adequada. O que é isso? Que satisfaça, que seja regular, que seja eficiente.
Então, existe também a responsabilidade do gestor público, e esse ponto eu acho que tem que ser destacado. Aquele gestor que não organiza os quadros funcionais, que não organiza o concurso público, ele está deixando de dar eficiência para a máquina pública. Ele está agindo muitas vezes com imoralidade. E existe a lei de improbidade administrativa com punições severas. E essas punições, elas são pessoais ao gestor, e isso tem que ser sempre lembrado, né? Porque as administrações vão mudando, vão herdando quadros ruins, mas que hora que isso vai parar, né? Por exemplo, um gestor que seja enquadrado na lei de responsabilidade, na lei de improbidade administrativa, ele pode pagar 100 vezes a remuneração do servidor que estava recebendo ilegalmente, ele pode ficar de 3 a 5 anos com a suspensão para se candidatar, ou mesmo uma proibição de contratação de até 3 anos com o serviço público. São punições severas, isso sem contar outras esferas, né, criminais ou mesmo civis de reparação. É uma questão que exige sim a fiscalização dos outros entes responsáveis e também de uma participação da população com denúncias, com todas as medidas possíveis. Vou a Araraquara agora, Tiago Romano, presidente da OAB. Doutor, para a gente entender o que a gente pode pensar quando a gente encontra tantos cargos comissionados, erros políticos ou falta de visão da administração pública, onde basta encher o Estado, nesse caso o município, que está tudo bem? Olha, na verdade, eu tenho uma visão um pouco mais crítica. Eu creio que nós temos um ranço cultural, infelizmente, no Brasil. Nós não temos, o brasileiro ainda não tem uma política daquilo que é certo, daquilo que é correto. Nós vimos na prática, no dia a dia, o cidadão não tenta se policiar para aquilo que é certo. Eu creio que nós só teremos uma chance de mudar esse cenário a hora que a população, o cidadão, ele se conscientizar que a cidadania e a democracia é uma via de mão dupla. Ele não é só ele exigir o seu direito, ele tem que efetivamente cobrar, fazer parte. O cidadão é ator indispensável para que nós tenhamos uma cidade correta, uma cidade digna, com respeito. Eu creio que a hora que o cidadão começar a participar politicamente da vida do seu município, eu creio que isso vai melhorar. O cidadão comparecendo até uma sessão da Câmara Municipal para discutir um assunto de suma importância, o cidadão acompanhar os fatos do seu município, acompanhar a vida daqueles governantes, dos membros do Poder Legislativo, fazer as suas exigências pelas vias legais. Eu sempre comento em particular que é chegado o momento de parar de fazer reivindicações e discussões no Facebook, em redes sociais, e ir para as vias legais, que são os meios que nós temos para discutir. Um cidadão, por exemplo, ele pode entrar com uma ação popular contra a prefeitura, por exemplo, se ele achar que tem uma irregularidade. Então eu vejo que nós só vamos ter uma melhora na administração pública a hora que nós mostrarmos aos governantes de todo o Brasil que o cidadão está atento e que o verdadeiro cidadão de bem que ficava alheio à política vai passar a cobrar dos seus governantes uma postura correta. A partir desse momento eu creio que nós vamos ter uma cidade muito melhor. Boa, Sertãozinho, agora Ivan Rafael Bueno, presidente da OAB. Doutor, cidadão tem culpa quando a gente vê essas encrencas todas com cargos comissionados? Afinal de contas, uma conversinha aqui do cidadão com o seu político, uma conversinha colar, ninguém é de ferro. Sempre vai aparecer alguma coisa para se ajeitar na vida. Um dinheiro bom até o final de uma administração. Esse cidadão também é culpado? Eu não diria que o cidadão é culpado, mas, sem dúvida alguma, muitas vezes a omissão, o comodismo do administrador público decorre, de certa forma, de uma desídia, de uma negligência de todos nós, porque é necessário conscientizar o cidadão, estimular o cidadão a ir às sessões da Câmara Municipal, acompanhar os projetos de leis que visem a criação desses cargos comissionados. Como o próprio colega presidente da subseção de Araraquara disse, o cidadão tem à sua disposição a ação popular, que é um instrumento importantíssimo para o exercício da cidadania, para a defesa do patrimônio
público municipal. Então, é necessário que o cidadão se conscientize melhor, se conscientize mais. E não somente o cidadão, muitas vezes instituições, associações que deveriam agir nesses casos acabam se omitindo ou agindo de forma mais tímida. Então, é necessário que haja uma mobilização de todos nós, da sociedade, dos cidadãos, das instituições públicas, de todos os órgãos públicos, para juntos fiscalizarmos esses desvios éticos, esses desvios contra a administração pública, esses desvios contra a Constituição Federal. E a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo seu estatuto, tem também, dentre as suas finalidades, a defesa, a proteção do patrimônio público, a defesa do Estado Democrático de Direito, do ordenamento jurídico. Estaremos atentos a todas as violações à Constituição Federal e, se for o caso, cobraremos dos órgãos competentes postura rígida em relação a isso. Deixa eu conversar mais um pouco com o professor Gabriel Lochaguin. Professor, dá para a universidade, ela tem como mexer com pesquisa, ela tem ideias que podem ser apresentadas e assim por diante. A universidade teria como dar uma mão aí para os administradores, para ensinar eles a administrar, dizendo que eles são prefeitos de uma cidade inteira, não de grupos? Veja, eu sou um grande estimulador dessas interações e dessas colaborações entre a universidade e os governos, como, aliás, entre a universidade e a sociedade de maneira geral. A universidade precisa se abrir mais e a sociedade também precisa saber que conta com centros de pesquisa importantes em matéria de gestão pública. E, de fato, existem vários estudos sendo feitos, existem várias colaborações que já estão em curso para esse setor, de maneira que existe um corpo de conhecimento técnico que está sempre à disposição e deve se tornar cada vez mais frequente no debate político. Até porque nós falávamos aqui dos cidadãos, do papel que ele tem na fiscalização do setor público, falávamos da atuação do Ministério Público, que, por exemplo, ajuda a quebrar a inércia da gestão, por exemplo, corrigindo uma legislação que já vem desde 1993 aqui na cidade de Ribeirão Preto, mas nós devemos sim falar da colaboração técnica que os centros de pesquisa podem dar com relação a esse assunto. E eu diria que hoje existe uma participação crescente, por exemplo, de projetos acadêmicos, consultorias em termos de gestão, de maneira que uma cidade que conta com centros universitários tão relevantes como Ribeirão Preto, e aliás, como toda a região conta, deve sem dúvida saber que a universidade também é uma instituição importante nesse debate. Alentadora a sua fala, afinal de contas é trazer a universidade para junto da sociedade civil, da sociedade política, pensando lá no futuro, que nós estamos muito distante do futuro ainda. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Por favor, o TP. Isso, obrigado. Em Ribeirão Preto esteve o professor de Finanças Públicas da USP, Gabriel Lochaguin. Em São Carlos, o advogado especialista em direito administrativo Lucas Rodrigues. Em Araraquara, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Tiago Romano. E em Sertãozinho, o também chefe da OAB, Ivan Rafael Bueno. O Professor, tá bonito, tranquilo, você puxou a gravata aí, tá valendo? Vamos agora para o encerramento do nosso debate. Bom administrador é aquele que sabe enxugar a máquina, que comete excessos demais e que sabe como segurar isso e não deixar o cargo comissionado tomar conta da administração. O bom administrador começa sendo consciente de que o Brasil não é uma economia, o Brasil é uma cultura. E muitas vezes, o que é bom para o futuro pode parecer, Roberto, errado para o presente. Da mesma maneira que a pessoa se engana. Por quê? A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. É a cabeça que manda nos pés, não os pés que mandam na cabeça. Bom, o Estado é a residência, o domicílio da burocracia. E burocracia é como unha.
toda semana você precisa cortar, porque senão ela manda mais do que a sociedade. A verdade é que nós temos no país 2 setores, a sociedade e o Estado. A sociedade, cujo coletivo deveria ser coletivo de cidadão, o cidadão, cidadania, é a soma toda que dá à sociedade. Na verdade, o setor dinâmico de um país é a sociedade, não o Estado. A sociedade acelera no desenvolvimento econômico, social e político. O Estado freia, é sempre freio. E a nossa cultura é privilegiar o Estado. Tanto que é verdade que a sociedade brasileira tem no brasileiro querer encontrar um cargo público. E isso mata o empreendedorismo. O empreendedorismo é que faz com que o setor dinâmico da sociedade se acelere de maneira muito mais acentuada. E não ocorre isso, velho. Agora, tentando trazer claramente para a realidade, para não ter dúvida, a sociedade, o Estado é um órgão de tal maneira avolumado, mas que a sociedade não se enxerga mais no Estado. Ela não se identifica, ela não tem nada com o Estado. Esse é o primeiro. O segundo, que é que o bem que o Estado pode oferecer a uma sociedade é limitado. Essa é uma visão clara. Enquanto que o mal é infinito. Esse é o outro dado. O terceiro lugar que nós temos que entender, por isso que precisa, é que o que o Estado oferece para a sociedade, em termos de serviço, é muito menor em quantidade e em qualidade daquilo que a sociedade, que ele custa para a sociedade. Ela paga muito mais do que vale. E aí você começa a ter a importância de que o Estado, através de cobrança de tributos, ele tem preço, um preço, enquanto que a sociedade tem valores. Valor é diferença de preço, de maneira muito acentuada. Agora, nas duas vertentes da burocracia, nós temos os profissionais de carreira, que o Estado precisa ter, e que são órgãos, que são objeto da reforma do Estado e da reforma administrativa. Primeiro, reformar o Estado, reduzindo o Estado menor e mais forte. Isso. Não é o tamanho do Estado balofo, elefantíase. Isso agora com elefantíase. E segundo lugar, os cargos em comissão. É um absurdo isso. Mas como é que eles são? Qual a causa disso? Por que se tem cargo em comissão dessa quantidade? Crescendo cada vez mais, quase parecido com a multiplicação de células, que é a lógica do câncer. Cada vez mais. Porque eles são a moeda de troca da governabilidade. Né? O toma lá, dá cá. Por que tem isso? Por que nós temos a cultura crescendo? Exatamente porque nós temos uma quantidade de partidos exagerados. Nós temos uma quantidade de 30 e 32 partidos no país. E como é que se explica isso? Quanto mais partidos, menos líderes. Os partidos crescem, se avolumam no déficit de liderança construída. E a sociedade como um todo tem nas suas organizações não governamentais, a necessidade de criar líderes estudantes, como tinha no passado. Sim. Líderes de empresários, sim, verdadeiros líderes de empresário, não chefetes. Líderes de empresário, líderes de trabalhadores, verdadeiros líderes de trabalhadores, sim, líderes profissionais liberais, tá certo? Não existe. Eu vi várias vezes a própria Igreja Católica pregava a eleição direta, mas a eleição do Papa era indireta. Não é possível. É um mínimo de coerência para se chegar à verdade. Evitar-se o vácuo de poder. Exatamente, o vácuo de poder que ocorre. E a desconfiança da população, que acaba não acreditando mais nada. Que dá de ombros para tudo. Ele não acredita mais, não crê. Porque a confiança da população é aquela assimetria cruel. Sim. Se constrói confiança a prazo e se perde a vista. Foi a classe política no Brasil, perdoa isso. Exatamente nesse negócio. Nós não temos que mandar os partidos políticos para o lixo. Nós queremos que os partidos políticos joguem no lixo o atual método de gestão do poder. Isso não é fácil, não, Roberto. É preciso entender que o país precisa de uma reforma administrativa, apequenando o tamanho do Estado. Pequeno, mas forte. Necessário. Um Estado que ofereça segurança e justiça em primeiro lugar. Se for necessário, educação e saúde, mas aí já em segundo e terceiro lugar.
uma visão de Estado mínimo e forte. Não um Estado balofo, que não sabe, que não consiga chegar em lugar nenhum. Em segundo lugar, Roberto, além desse aspecto de Estado político e forte, é a reforma política, que começa incentivando o surgimento de líderes. Agora, Aristóteles, o filósofo grego, dizia assim: saber verdadeiramente é saber pelas causas. Senão nós ficamos atuando na linha dos efeitos. Como o corolário. O que é um corolário na área de matemática? É a consequência imediata de um teorema. E isso nós temos que cortar cerce, cortar na raiz e mudar. O Lord Keynes, o famoso economista inglês, ele dizia o seguinte, até anotei aqui: a verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas. São essas propostas, mas livrar-se das antigas. E pior do que não ter ideias, de ter ideias e mudar de ideias é não ter ideia para mudar. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado, Roberto. Bom domingo para você. Até você também. Ai, amanhã é o Flamengo, hein, Gufeiro? Bom, nós estamos, por antecipação, apostando na vitória do Corinthians. Tá bom, então. Tchau. Obrigado.